O rádio antigo na prateleira da sala emitia uma música suave e melancólica, um contraste absoluto com a escuridão que se espalhava pela casa de James Turner. Ele nunca acreditara em superstições ou fantasmas, sempre desprezando as histórias de terror que seus amigos contavam nas noites de acampamento. Mas aquela noite em particular tinha algo diferente, algo que fazia a pele dele se arrepiar, mesmo antes de descobrir a verdade. James havia herdado a velha casa de sua avó após sua morte súbita. O lugar estava abandonado há anos, mas, pressionado pela necessidade financeira, decidiu reformar o imóvel e vendê-lo. No entanto, desde o primeiro dia em que entrou, ele sentiu uma presença inquietante, como se a casa estivesse observando-o, esperando por algo. Ele sempre afastava esses pensamentos, atribuindo-os ao estresse e ao cansaço. Naquela noite, enquanto arrumava a biblioteca, encontrou um diário escondido atrás de uma fileira de livros empoeirados. A capa de couro estava desgastada, e as páginas amareladas mostravam a passagem do tempo. Curioso, James começou a folhear as páginas. O diário pertencia à sua avó, Margaret, e narrava eventos que ele nunca soubera, segredos obscuros que o fez duvidar da sanidade dela. A noite está fria e escura. Sinto a presença dele novamente. Aquele homem, o estranho que só aparece quando estou sozinha. Ele sussurra promessas de liberdade, mas a que preço? Estou com medo. Não sei quanto tempo mais posso resistir. Sei que uma decisão precisa ser tomada, e logo. James franziu a testa, confuso. A avó nunca mencionara nada sobre um homem misterioso. Continuou lendo, e as entradas ficavam cada vez mais perturbadoras. Descreviam visitas noturnas de uma figura sombria, que prometia realizar desejos em troca de algo valioso. As últimas páginas estavam quase ilegíveis, manchadas por algo que parecia sangue. Uma sensação de pânico começou a tomar conta de James. Ele se levantou, decidido a sair da casa, mas algo o deteve. Uma força invisível, como se a própria casa não quisesse deixá-lo partir. Tentou abrir a porta, mas estava trancada, e as janelas pareciam soldadas. O desespero tomou conta de seus movimentos, enquanto procurava uma saída, mas era inútil. Ele estava preso. De repente, a música no rádio mudou para uma melodia distorcida e sinistra. As luzes começaram a piscar, e uma risada baixa e gutural ecoou pelas paredes. James correu para a cozinha, pegando uma faca para se defender, mas o objeto parecia insignificante diante da sensação opressiva que dominava a casa. Ele precisava pensar em algo, uma maneira de escapar daquela prisão maldita. A risada cessou, substituída por um silêncio ensurdecedor. James ouviu passos lentos e arrastados se aproximando. O suor escorria por sua testa enquanto ele aguardava, a faca tremendo em suas mãos. Quando a figura apareceu no corredor, seu coração quase parou. Era um homem alto, envolto em sombras, os olhos brilhando de forma antinatural. Você leu o diário, James. Sabe o que deve fazer, disse a figura com uma voz que parecia vir de todos os lugares e de nenhum ao mesmo tempo. Quem é você? O que você quer? Gritou James, recuando até encostar-se na parede fria. Sou aquele que guarda os segredos, aquele que realiza desejos, mas tudo tem um preço, respondeu o homem, aproximando-se lentamente. Sua avó sabia disso. Ela pagou o preço por sua curiosidade. Agora é a sua vez. James tentou raciocinar. Ele precisava descobrir uma maneira de se livrar daquela entidade. Olhou ao redor, procurando algo, qualquer coisa que pudesse usar. Lembrou-se do diário, das últimas palavras de sua avó. Talvez houvesse uma pista lá, algo que ele não havia percebido antes. Com o coração acelerado, correu de volta para a biblioteca, a figura sombria o seguindo de perto. Você não pode fugir de mim, James. Estou em todos os lugares, disse a voz, ecoando pelos corredores. Ele agarrou o diário e folheou freneticamente as páginas. Ali, nas últimas linhas manchadas, encontrou algo que havia ignorado. O círculo de proteção, o sangue de Turner. Era um ritual, uma maneira de selar a entidade. James correu para o porão, onde sabia que a avó guardava algumas velas e outros itens antigos. O porão estava ainda mais sombrio e opressivo.
Ele acendeu as velas, formando um círculo no chão, e cortou a palma da mão, deixando o sangue gotejar ao redor. A figura sombria apareceu na entrada, observando com curiosidade. Você acha que pode me deter com isso, James? Sou mais poderoso do que imagina. Talvez, respondeu ele, com voz firme. Mas vou tentar de qualquer forma. Recitando as palavras do diário, James sentiu a energia no ar mudar. A figura começou a gritar, uma mistura de raiva e dor. As sombras ao redor dela se contorciam, tentando escapar do círculo de luz. Finalmente, com um grito final, a entidade desapareceu, deixando apenas um silêncio profundo. James desabou no chão, exausto, mas aliviado. A casa parecia diferente agora, mais leve. Ele sabia que ainda havia muito a entender sobre os segredos de sua família, mas por enquanto estava livre. Levantou-se lentamente e saiu do porão, determinado a deixar aquele lugar para sempre. Enquanto caminhava para fora da casa, o rádio voltou a tocar sua melodia suave e melancólica. James sabia que nunca esqueceria aquela noite, as sombras e os segredos que havia descoberto. Mas também sabia que estava livre, e isso era tudo o que importava. Deixando a casa para trás, ele prometeu nunca mais voltar. Pegou o carro e dirigiu até a cidade mais próxima, decidido a recomeçar sua vida. No entanto, a sensação de ser observado nunca desapareceu completamente. Mesmo longe daquela casa, ele sentia que algo ou alguém ainda o seguia. As sombras nunca realmente desaparecem, apenas mudam de forma. Ao chegar à cidade, James encontrou um pequeno hotel para passar a noite. O recepcionista era um homem idoso, com um sorriso gentil, mas havia algo em seus olhos que fez James estremecer. Ele pegou a chave e subiu para o quarto, tentando afastar os pensamentos sombrios que o perseguiam. Dentro do quarto, James se jogou na cama, exausto. Mas o sono não veio fácil. Ele se revirava, a mente cheia de lembranças do que havia acontecido. Por fim, pegou no sono, apenas para ser assombrado por pesadelos. Sonhou com a casa, com a figura sombria e com sua avó, que lhe sussurrava palavras incompreensíveis. Acordou suando frio, o coração disparado. O relógio ao lado da cama marcava 3 da manhã. Decidido a não voltar a dormir, pegou o diário que havia trazido consigo e começou a reler as páginas. Algo o incomodava, uma sensação de que ainda havia algo que ele não entendia. Enquanto lia, ouviu um som suave, como se alguém estivesse batendo na porta. Olhou para cima, o coração acelerando novamente. Levantou-se devagar e foi até a porta, espiando pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Sentindo-se um pouco mais calmo, voltou para a cama, mas o som continuou, mais alto e insistente. Ele abriu a porta de uma vez, encontrando o corredor vazio novamente. Desceu as escadas, determinado a confrontar o recepcionista. Quando chegou ao saguão, o homem idoso não estava lá. Apenas uma sensação de frio e vazio. James olhou ao redor, sentindo a presença familiar que o assombrava. Você não pode fugir de mim, James, disse uma voz conhecida atrás dele. Ele se virou, encontrando a figura sombria do homem do diário. Eu te expulsei. Você não pode estar aqui, disse James, tentando manter a calma. Você nunca realmente me expulsou. Apenas me deu uma nova forma. Estou ligado a você agora. James sentiu o desespero crescer dentro dele. Precisava encontrar uma maneira de se livrar da entidade de uma vez por todas. Pegou o diário e folheou as páginas, procurando por algo que pudesse ajudar. Lembrou-se das palavras de sua avó sobre um círculo de proteção mais poderoso, um que exigia um sacrifício maior. Com o coração pesado, James sabia o que precisava fazer. Correu de volta para o quarto, trancando a porta atrás de si. Pegou uma faca e cortou a palma da mão novamente, deixando o sangue gotejar no chão. Desenhou um círculo de proteção ao redor da cama, recitando as palavras do diário com voz trêmula. A figura sombria apareceu na porta, observando com olhos brilhantes. Você não pode se esconder para sempre, James. Sou parte de você agora. Então, vamos acabar com isso, respondeu ele com voz firme. Continuou recitando as palavras, sentindo a energia no ar mudar mais uma vez. A figura começou a se contorcer, gritando de dor,
James sabia que precisava manter o foco, continuar o ritual até o fim. Finalmente, com um grito final, a figura desapareceu, deixando apenas o silêncio. James desabou na cama, exausto, mas aliviado. Sabia que havia vencido, pelo menos por enquanto. A casa, o diário, tudo parecia um pesadelo distante. No entanto, ele sabia que as sombras nunca realmente desaparecem. Elas apenas esperam, pacientemente, por uma nova oportunidade. James decidiu que era hora de se afastar de tudo aquilo. Pegou suas coisas e deixou o hotel, decidido a começar uma nova vida em outro lugar, onde as sombras não pudessem alcançá-lo. James dirigiu por horas, sem um destino claro em mente. Apenas queria deixar tudo para trás. Encontrou uma pequena cidade costeira e decidiu que aquele seria seu novo lar. Alugou um apartamento modesto e conseguiu um emprego em uma livraria local. Tentou se adaptar à nova rotina, mas as lembranças da casa e da figura sombria nunca realmente desapareceram. Uma noite, enquanto organizava os livros na livraria, encontrou um volume antigo que chamou sua atenção. Era um livro sobre rituais antigos e entidades sombrias. Folheou as páginas, reconhecendo alguns dos símbolos e palavras que vira no diário de sua avó. Sentiu um calafrio, mas decidiu levar o livro para casa. Passou a noite lendo, tentando entender mais sobre a entidade que o perseguia. Descobriu que havia formas de se proteger, de criar barreiras mais fortes, mas também leu sobre aqueles que nunca conseguiam se libertar completamente. As sombras sempre encontravam uma maneira de voltar. James se dedicou a aprender tudo o que podia sobre os rituais e proteções. Encheu seu apartamento com amuletos e símbolos de proteção, sempre vigilante. Sabia que a entidade ainda estava lá fora, esperando por um momento de fraqueza, mas também sabia que estava mais preparado do que nunca. Os meses passaram, e James começou a sentir uma falsa sensação de segurança. As noites eram menos perturbadoras, e os pesadelos se tornaram menos frequentes. Ele quase acreditou que tinha se livrado da entidade para sempre. Até que uma noite, enquanto dormia, ouviu a voz familiar em seu sonho. "Você não pode fugir de mim, James. Estou sempre aqui, nas sombras." Acordou suando frio, sentindo a presença familiar ao seu redor. Sabia que a batalha ainda não tinha terminado, mas também sabia que não estava mais sozinho. Tinha conhecimento e força para enfrentar o que viesse. As sombras podem ser persistentes, mas ele estava determinado a não deixar que o consumissem novamente. James levantou-se, acendeu as velas e preparou-se para mais uma noite de vigília. Sabia que a luta contra as sombras era constante, mas também sabia que estava pronto. A entidade poderia esperar nas sombras, mas James estava decidido a manter a luz acesa. E assim, com determinação renovada, enfrentou a escuridão, sabendo que a batalha nunca realmente termina, mas que a força para lutar está sempre dentro de nós. Enquanto os primeiros raios de sol despontavam no horizonte, James sentiu um raro momento de paz. As sombras estavam lá fora, mas ele estava preparado. O rádio antigo, agora um símbolo de sua luta, tocava uma melodia suave e reconfortante. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que estava pronto para enfrentá-lo, um dia de cada vez.